Quando uma empresa busca a contratação de um profissional, ela quer duas coisas nesse profissional, duas qualidades. Ela quer as qualidades pessoais de honestidade, de responsabilidade, de dedicação, e a principal delas é a qualidade nos conhecimentos técnicos. Então eu quero um profissional técnico em segurança do trabalho que seja uma boa pessoa, que seja responsável, que seja idôneo, que seja uma pessoa trabalhadora, todas aquelas características da pessoalidade do candidato. Mas eu quero também um técnico em segurança do trabalho que conheça da sua profissão. Se eu quero alguém com um nível de conhecimento, com experiência, com especializações, lá no meu chamado, no meu anúncio, eu vou descrever os requisitos. Necessita-se de profissional com mais de 5 anos de experiência, fluente em inglês, profundo conhecedor da ISO 45001, disponível para viagem, aquela coisa nada toda lá, para contratar um técnico em segurança experiente. Agora, aqui estamos tratando nos casos dos nossos colegas técnicos em segurança ou até mesmo os engenheiros de segurança do trabalho recém-formados, sem experiência, que sequer tiveram oportunidade de um bom estágio e agora estão à procura do seu primeiro emprego. Posso dizer de carteirinha, com certeza de que estou falando, de que as empresas contratam sim um profissional recém-formado e sem experiência. Vamos pensar numa empresa pequena para média que está contratando o seu primeiro profissional, uma empresa que não faz exigências de experiência de 5 anos, fluência em alguma outra língua, conhecimentos em matérias de gestão. Eu quero um técnico em segurança do trabalho porque um contratante me exigiu. Eu quero um técnico de segurança porque o auditor fiscal me obrigou a contratar. E ainda devemos considerar que o recrutador, muitas vezes nas empresas pequenas e médias, é o chefe do departamento pessoal, o gerente do RH, que estão mais preocupados em completar aquela vaga, em atender uma exigência do cliente ou da auditoria fiscal. Então eu não exijo experiência, mas eu, recrutador, exijo conhecimentos mínimos desse profissional. E quem é que vai fazer essa entrevista? É aquele chefe do departamento pessoal, o gerente de recursos humanos, que não é um especialista em segurança do trabalho, mas é uma pessoa que tem uma boa noção e sabe selecionar um profissional para essa área. A pequena empresa também pode procurar uma empresa especializada no recrutamento e na seleção para te contratar, mas no perfil que repassou para essa terceirizada está descrito: não necessita de experiência. Eu quero um técnico de segurança. Define já o sexo, define a idade, define requisitos mínimos básicos. E aí você que acabou de sair de uma escola, nunca teve o primeiro emprego ou está à procura do primeiro emprego, você pode ser sim contratado. Mas quais seriam os requisitos mínimos que eu, como recrutador, faria nesse caso? Não quero a tua experiência de 5 anos, de 10 anos. Eu quero que você seja uma boa pessoa, que você tenha no mínimo uma boa apresentação e que você saiba se expressar numa conversa. Eu posso até te fazer uma pequena entrevista, numa conversa simples, para te conhecer, e ali nessa conversa eu já vou perceber se você tem capacidade de se comunicar, se você tem capacidade de se expressar. Posso pedir para você fazer um pequeno teste de conhecimentos gerais da língua portuguesa, principalmente. No seu currículo, posso verificar. Eu vejo muitos colegas recém-formados reclamando: mas as empresas querem com experiência, como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei?
como se houvesse um grande paradoxo nisso, né? E o que acontece então, eu já disse em outras oportunidades, que muitas vezes o recrutador, percebendo que aquele candidato não preenche o mínimo necessário dos requisitos exigidos pela empresa, de uma forma educada, ele recusa aquele candidato dizendo que a experiência que a empresa exige experiência. Agora, eu não quero experiência, mas eu quero um mínimo de conhecimento. E aí é que entra a parte que eu lamento. Por quê? Porque a grande maioria, mas a grande maioria dos profissionais recém-formados, fico triste em dizer isso, saem dessas escolas de formação de TST sem a mínima condição, sem o mínimo conhecimento para desenvolver as atividades. Eu já tive o trabalho de pesquisar vários cursos de formação de TST e analisar o conteúdo programático, a grade curricular. E é lamentável, é triste de verificar que alguns cursos enchem de linguiça. Esse é o termo. Enchem a grade curricular de matérias para encheção de linguiça, para passar o tempo. Colocam matérias que não tem nada a ver com a nossa área. E é sempre quase que o mesmo título. Matemática aplicada em segurança do trabalho. Português aplicado em segurança do trabalho. Desenho técnico, e aí exigem que o aluno aprenda o AutoCAD, aprenda. Para quê? Para desenhar mapa de risco? Psicologia aplicada em segurança do trabalho? Sociologia aplicada? Não. E aí, você pega uma grade curricular, você percebe que não ensinam nada de legislação, que é a base, que é a pedra fundamental da segurança no trabalho, é a legislação. É lá o capítulo 5º da CLT, da saúde e segurança no trabalho, que depois se transformam nas normas regulamentadoras. Eu sempre digo que para a formatação de um técnico de segurança só se usa um livro, que é aquele Manual das Normas de Segurança do Trabalho. Ali tem tudo o que existe, o que se exige das empresas como obrigação, o que se dá ao trabalhador como direito em matéria de saúde e segurança no trabalho. Está tudo lá no capítulo 5º da CLT, do artigo 154 ao artigo 200, que depois se transforma nas 30 e tantas normas regulamentadoras. E aí, como complementação depois, você vai aprender higiene ocupacional, você vai aprender ergonomia, prevenção e combate a incêndio, gestão de saúde e segurança ocupacional. Agora, o básico são as normas regulamentadoras. É impressionante o tanto de profissionais formados, inscritos, registrados no Ministério do Trabalho, que não sabem elaborar uma ordem de serviço, que não sabem elaborar uma análise preliminar de riscos, uma APR, que não têm um mínimo conhecimento na elaboração de um PPRA, que não sabem o que é um LTCAT, a diferença de insalubridade para periculosidade, que não sabem estruturar e treinar uma CIPA. Então eu sou um recrutador, eu preciso de um técnico de segurança, não quero experiência, não me interessa que você não trabalhou, eu nunca trabalhou, mas eu quero que você saiba elaborar um PPRA aqui na nossa empresa, que é pequena. Eu quero que você saiba estruturar e treinar uma CIPA, que você saiba elaborar uma ordem de serviço. Então são conhecimentos mínimos. Você não precisa decorar todas as normas regulamentadoras, óbvio que não. Mas você deve conhecer profundamente a NR01 das disposições gerais, que agora traz o programa de gerenciamento de riscos. Você precisa conhecer a NR4 da composição do CERMIT, das obrigações dos técnicos, dos engenheiros, dos médicos. Você precisa conhecer a NR5
saber estruturar uma CIPA, treinar uma CIPA. A NR6, os equipamentos de proteção individual, a 7 do PCMSO, a 9 do PPRA, ter conhecimentos básicos da NR10, da NR12. Então, existe uma lista de normas regulamentadoras que são aplicáveis em todas as atividades, praticamente em todas. E aí depois temos aquelas normas específicas. Aquela para a construção civil, a NR18, para os hospitais, a NR32, a norma específica para trabalho portuário, para trabalho em frigoríficos, para trabalho em mineração, essas são específicas, basta você saber que elas existem, ter uma noção para que servem. Agora, as normas principais, as normas aplicáveis em todas as atividades, você tem que conhecê-las bem. E isso você aprendeu ou deveria ter aprendido na escola. Então, o teu primeiro desafio para conseguir o primeiro emprego é esse, de ter um mínimo de conhecimento. Não te exijo 5 anos, 10 anos de experiência, não exijo que você seja fluente em inglês, que você conheça as normas de gerenciamento, ou melhor, os programas de gerenciamento, a ISO 45001. Não exijo que você conheça softwares de gestão, eu só quero que você conheça a legislação própria da saúde e da segurança no trabalho, que são as normas regulamentadoras. Então, se você não tem esses níveis mínimos de conhecimento, se a escola encheu de linguiça a grade curricular, te ensinou um monte de bobagens que não te serve para nada, meu amigo, você está, como diziam os antigos, em papos de aranha. Você vai ter que se renovar. Você já tem o registro no Ministério do Trabalho, que é uma das exigências, a primeira exigência do contratante. Então agora você vai ter que correr atrás, vai ter que buscar esses conhecimentos mínimos depois de formado, o que já deveria ter vindo para o mercado já preparado. Como uma colega disse num vídeo que publicou um tempinho atrás aí, você tem que estudar para a entrevista. Não. Para a entrevista, você deve ir naturalmente, levar só o seu corpo e os seus conhecimentos que devem estar aqui na tua cabeça. Vai estudar o quê? Vai pegar todos os livros, vai pegar as normas regulamentadoras e querer decorar um dia antes? Se você já sabe, você aprendeu no teu curso de formação. Se você não sabe, sinto muito, mas você vai ter que buscar esses conhecimentos. E aí pode ter certeza de que você tendo esses conhecimentos mínimos das normas regulamentadoras, você será contratado. Portanto, se você fez uma boa escola, frequentou um bom curso de formação, pode ter certeza de que você será contratado mesmo sem experiência. Boa sorte para vocês. Aos colegas já formados, registrados lá no Ministério do Trabalho e que não tiveram a oportunidade, não tiveram a sorte de frequentar um bom curso que lhes garantam ou que lhes garantissem esse mínimo de conhecimento para conseguir o primeiro emprego, eu fico triste por vocês. A única coisa que eu posso dizer é te orientar, te aconselhar a você estudar, buscar cursos de aperfeiçoamento, se você consegue ser um autodidata, saber principalmente aquelas principais normas regulamentadoras que eu relacionei aí no vídeo, a NR01, a 04, a 05, 6, 7, a 9, a 12 é importante, a 10 também. Depois a NR15, que é de grande importância, a NR17. Você não precisa se aprofundar, mas você ter um conhecimento geral dessas normas. Até porque quando você precisar consultar, você vai lá e está escrito. Mas para uma entrevista, para você demonstrar que conhece os princípios de todas essas normas,
é muito interessante que você que não teve essa oportunidade em um curso de formação, que você procure buscar essas informações que tem de monte, tem de sobra aí se você pesquisar na internet. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre as entrevistas. Vou te dar algumas dicas para a entrevista e te falar um pouco sobre os tipos de entrevistas e os tipos de entrevistadores que você vai enfrentar pela frente. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Tchau.